Como é que se coloca um preço para fins contábeis num rebanho que está crescendo, ou, sei lá, numa floresta plantada, ou num vinhedo que ainda vai dar frutos? A resposta, olha, não é tão simples quanto parece e, na verdade, é bem fascinante. E nos leva a uma pergunta: como a contabilidade tenta medir o valor da própria vida? Sejam bem-vindos. Hoje, o nosso material de análise é um documento bem técnico, mas que esconde uma lógica surpreendente. A norma brasileira de contabilidade NBC-TSP 26, que fala de ativos biológicos e produtos agrícolas no setor público. A nossa missão aqui é desvendar juntos esse quebra-cabeça. E o objetivo central da norma, no fundo, é tentar trazer a contabilidade para mais perto da realidade. Em vez de tratar uma fazenda experimental de uma universidade ou uma floresta de uma empresa pública como um ativo, assim, estático. Como se fosse um prédio. Exato. A ideia é criar um padrão que reflita as mudanças constantes da biologia, sabe? E da economia também. Isso traz clareza e, o que é mais importante, permite comparar operações que antes eram, assim, incomparáveis. Ok, então vamos começar a montar esse quebra-cabeça. A primeira peça, eu imagino, é a mais básica. O que a contabilidade considera exatamente um ativo biológico? Para mim parece meio óbvio, né? Um bicho, uma planta. Mas imagino que a norma tenha lá seus detalhes. Sua intuição está corretíssima. É por aí mesmo. De forma bem simples, um ativo biológico é um animal ou uma planta, vivos. A norma abrange desde o gado numa fazenda de pesquisa, ovelhas para a produção de lã numa cooperativa estatal, até as árvores numa floresta plantada ou as videiras de um vinhedo experimental. O ponto crucial é que o ativo está vivo e passando por transformações. Certo, isso parece direto. Mas e o termo atividade agrícola? Uma coisa é ter o ativo, outra é a atividade em si. Eu penso logo numa fazenda, mas a norma deve ter uma definição mais rigorosa, né? Uma linha que separa o que é e o que não é. Exatamente. E essa é talvez a primeira grande regra do jogo que a norma estabelece. A chave não é o lugar, mas o que se faz. A atividade agrícola é definida como o gerenciamento pela entidade da transformação biológica. Pense em criação de gado, silvicultura, aquicultura. O que todas elas têm em comum é a intervenção humana planejada, o gerenciamento para facilitar o crescimento, a produção ou a procriação. Então a palavra mágica é gerenciamento. Isso cria uma fronteira bem clara. Fiquei pensando aqui. Uma empresa pública que tem uma concessão para extrair madeira de uma floresta nativa. Ela está lidando com plantas, mas isso seria atividade agrícola, segundo a norma? Ótimo exemplo. E a resposta é não. A norma é muito clara nisso. Atividades como a pesca em oceano ou desmatamento de florestas nativas não são atividade agrícola. E por quê? Porque são consideradas atividades extrativas. A diferença é o controle. Na aquicultura, por exemplo, você gerencia a alimentação, a reprodução, o ambiente dos peixes. Pescar no mar aberto é extrair um recurso que não está sob esse tipo de gerenciamento, entende? Você não cultivou aqueles peixes. Entendi. Então a primeira distinção é entre cultivar e simplesmente extrair. O controle humano é o que define. Ok. Então, se o filtro é o gerenciamento, o que exatamente está sendo gerenciado que interessa tanto para a contabilidade? É mais do que só contar o número de cabeças de gado, certo? Com certeza. É aí que entra o conceito de transformação biológica. É o coração do processo. A contabilidade está tentando medir os efeitos econômicos dos processos da vida. Tipo, Acontecendo. E cada um desses eventos pode alterar o valor do patrimônio da entidade. para visualizar isso melhor, a norma tem uns exemplos que ajudam muito. Ela mostra o caminho, né? Desde o ser vivo até o produto final. Por exemplo, os carneiros são o ativo biológico. Certo. A lã, que é a tosquiada deles, é o produto agrícola. Agora, o fio, o tapete feito com essa lã, aí já são produtos que vêm depois, do processamento industrial. Exato. Outro exemplo clássico é o da videira. As videiras no campo são um ativo biológico. As uvas, no momento em que são colhidas, se tornam o produto agrícola. O vinho, que vem depois da fermentação, do envelhecimento, já é um produto processado. E essa distinção é importante, imagino. É absolutamente crucial porque ela define o escopo da norma. É o que a gente chama de ponto de corte. Peraí, então quer dizer que a mesma empresa, no mesmo lugar,
pode ter a uva ainda no cacho, na videira, sendo tratada por esta norma. E 1 minuto depois, a mesma uva agora dentro de um cesto sendo tratada por outra norma completamente diferente. É isso. Mas isso na prática não cria uma complexidade enorme de controle? Cria, mas é uma complexidade necessária. O ponto de corte é exatamente o momento da colheita ou da obtenção. Esta norma que a gente está discutindo, a NBC-TSP 26, vai até a lã ser tosquiada, a uva ser colhida, o leite ser ordenhado. Certo. A partir desse instante, a lã, a uva, o leite, eles deixam de ser parte de um ativo biológico e se transformam em estoque. E aí, como você disse, eles passam a ser regidos pela norma de estoques, a NBC-TSP 04. A transformação da uva em vinho já é vista como um processo industrial, sabe? Não é mais uma atividade agrícola para os fins desta norma. É uma fronteira contábil que reflete a mudança na natureza do ativo. Certo. A fronteira está na colheita. Mas isso nos leva ao maior desafio de todos, eu acho. Como se mede o valor desses ativos que estão mudando o tempo todo? Um bezerro nasce, uma árvore cresce. Não é como um prédio que você constrói e ele fica lá, estático, só depreciando. Você tocou no ponto central. E a solução que a norma traz é o que torna essa área da contabilidade tão dinâmica e, para alguns, até controversa. A regra principal é que o ativo biológico deve ser mensurado pelo seu valor justo líquido de despesas de venda. Ok, vamos desempacotar essa expressão. Valor justo líquido de despesas de venda. O que isso significa na prática para uma fazenda do governo, por exemplo? Vamos por partes. Valor justo é, essencialmente, o preço de mercado. É o valor pelo qual aquele ativo poderia ser negociado no mercado ativo, considerando a condição e a localização dele hoje. Ok. Já o líquido de despesas de venda significa que você pega esse preço de mercado e subtrai todos os custos que seriam necessários para vender aquele ativo. Pense em comissões, taxas e principalmente o frete para levar o ativo até o mercado. Ah, então, o valor contábil de um boi numa fazenda experimental no interior do país não é o preço que ele vale lá no frigorífico da capital. Não. É o preço de mercado menos o custo de levar o boi até lá. Isso quer dizer que a logística e a geografia impactam diretamente o balanço patrimonial da entidade? Exatamente. O valor contábil está diretamente atrelado à logística. Duas fazendas idênticas, com o mesmo gado, teriam valores diferentes no balanço só por estarem a distâncias diferentes do mercado. Isso aproxima muito a contabilidade do setor público da realidade do agronegócio, sabe? Onde essas variáveis são o dia a dia. O valor de um ativo no balanço flutua não só com a biologia, mas com o preço do diesel. Espera um pouco. Se a contabilidade funciona assim, isso leva a umas situações bem contraintuitivas para quem está acostumado com a contabilidade tradicional. Por exemplo, como se registra o nascimento de um bezerro? Aí está uma das maiores diferenças. O nascimento de um bezerro é reconhecido como um ganho no resultado do período. Um ganho? Um ganho. A simples existência de um novo animal, avaliado pelo seu valor justo líquido, aumenta o patrimônio e gera um lucro contável, mesmo sem nenhuma transação de compra e venda. Nossa, isso é fascinante. Quer dizer que o resultado de uma entidade pública pode melhorar por causa de um evento puramente biológico? Isso muda completamente a análise de desempenho. E o contrário também acontece. É possível ter uma perda? Sim, e pode acontecer de uma forma bem inesperada. Uma perda pode ser registrada no exato momento da compra de um ativo. Como assim? Imagine que uma universidade compre um touro reprodutor por R$ 10.000. Ao registrar esse touro no seu balanço, ela precisa usar o valor justo líquido das despesas de venda. Se as despesas estimadas para vendê-lo um dia forem de R$ 500, ele vai entrar no balanço por 9.500. Nossa! Ou seja, a entidade acabou de gastar 10 mil, mas registrou um ativo de 9.500 e uma perda inicial de R$ 500. Mas isso parece muito estranho. Ninguém compra algo já esperando registrar uma perda. Isso não desincentiva a compra ou cria problemas de orçamento? Contabilmente parece estranho, mas reflete a realidade econômica. No momento em que você compra, se quisesse vender de volta já teria custos. A norma força essa realidade para dentro do balanço. Além disso, as mudanças no valor justo ao longo do tempo
seja pelo crescimento do animal ou por uma queda no preço de mercado da arroba, também são registradas como ganho ou perda no resultado. O balanço se torna um retrato muito mais vivo. E volátil. Entendi a lógica. É um retrato mais fiel, embora mais instável. Mas fiquem pensando, e se não houver um mercado ativo? Imagine uma universidade pública que mantém uma coleção de plantas raras do Cerrado para pesquisa. Elas têm um valor científico imenso, mas não têm um mercado da arroba ou algo parecido. Como se coloca um preço nisso? Não dá para procurar no Google, né? Ótima pergunta, porque a norma precisa ser aplicável no mundo real, que é cheio de exceções. Quando não existe um mercado ativo, organizado, a norma oferece uma hierarquia de alternativas. A primeira seria usar o preço da transação mais recente para um ativo similar, desde que as condições econômicas não tenham mudado muito. E se nem isso existir? Aí a próxima opção é buscar preços de mercado para ativos parecidos, com características semelhantes, e fazer ajustes. Por exemplo, se não há preço para sua raça específica de gado, você pode usar o preço de uma raça parecida e ajustar pela diferença de produtividade. Ou, em muitos casos, usam-se benchmarks do setor, como o valor da saca de café, o metro cúbico da madeira. Certo. Se nada disso for viável, em último caso, a norma permite uma abordagem mais complexa. O valor presente dos fluxos de caixa líquidos esperados. Basicamente, você projeta a receita futura que aquele ativo vai gerar, desconta os custos e traz esse valor para o presente. É uma estimativa, uma projeção. Parece bem mais subjetivo, né? E existe alguma situação em que a norma simplesmente desiste e diz, ok, é impossível medir? Sim, mas é uma exceção da exceção. A norma prevê a possibilidade de o valor justo não poder ser mensurado de forma confiável. Mas, e isso é muito importante, essa alegação só pode ser feita num reconhecimento inicial do ativo, na primeira vez que ele entra no balanço. Só na primeira vez? Só. É uma condição muito rara. Nesse caso, e somente nesse, o ativo é tratado da forma tradicional, medido pelo custo, menos depreciação e perdas. Contudo, a norma obriga a entidade a reavaliar isso a cada período. No momento em que o valor justo se tornar mensurável, ela deve obrigatoriamente passar a usá-lo. Tenho outra dúvida prática que me ocorreu. E no caso de uma floresta onde as árvores estão presas à terra? A terra é um ativo, as árvores são outro, mas elas vêm juntas. Como a contabilidade separa as duas coisas? Essa é uma questão clássica na aplicação da norma. Muitas vezes, não existe um mercado separado só para as árvores, mas existe um mercado ativo para o conjunto, a terra mais a floresta. Nesse caso, a norma permite que a entidade avalie o ativo combinado. Ela pega o valor de mercado do conjunto e, a partir daí, deduz o valor justo da terra nua e de outras melhorias. O que sobra, por diferença, é o valor justo dos ativos biológicos, das árvores. Ah, é uma técnica de separação. Exato. Faz sentido. Então, depois de toda essa complexidade de medição, por que tudo isso? Qual o objetivo final de exigir tantas informações na divulgação? O objetivo é a transparência. Mas uma transparência que conte uma história, sabe? Não é só apresentar um número final. É dar aos usuários das demonstrações contábeis, seja um órgão de controle, um investidor ou público, uma visão clara do desempenho e, principalmente, do potencial daquela atividade agrícola. É a parte de contar a história da contabilidade. E que tipo de informação ajuda a contar essa história? São várias coisas. Primeiro, uma descrição clara dos grupos de ativos biológicos. Mas o mais interessante é a exigência de separar os ativos biológicos em duas categorias: consumíveis e de produção, que a norma também chama de portadores. Qual a diferença? Parece importante. Ativos consumíveis são aqueles que serão colhidos ou vendidos diretamente, como gado de corte ou uma plantação de milho. Já os ativos de produção ou portadores são a fábrica. Eles são mantidos para gerar outros produtos. Pense no gado de leite, nas ovelhas de lã, nas árvores frutíferas. A macieira é o ativo portador. A maçã é o produto agrícola. Ah, então essa distinção serve para um analista ou até mesmo um cidadão olhar para o balanço e entender se aquela fazenda estatal está focada em vender tudo agora ou se ela está construindo uma base produtiva para o futuro. Exatamente.
Essa distinção conta uma história sobre os fluxos de caixa futuros. Os ativos consumíveis representam caixa a curto prazo. Os portadores são a infraestrutura biológica que vai gerar receita por anos. A norma também incentiva a distinção entre ativos maduros e imaturos. Um vinhedo jovem não gera uvas, mas tem um potencial futuro enorme. Certo. E, claro, uma divulgação crucial é sobre os riscos climáticos, doenças, pragas. A contabilidade precisa refletir a fragilidade dessas atividades. Então, se a gente amarrar tudo isso, o que aprendemos hoje é que a contabilidade de seres vivos no setor público se baseia em alguns pilares. O primeiro é o conceito de gerenciamento, que separa o cultivo da extração. O segundo é a medição pelo valor justo de mercado. O mais revolucionário, talvez. Que torna o balanço super dinâmico. E o terceiro é esse ponto de corte claro na colheita, que organiza a transição do campo para o estoque. Perfeito. É uma abordagem que tenta, com todas as suas complexidades, refletir a realidade biológica e econômica de forma muito mais fiel do que tratar uma floresta como se fosse um arquivo de metal. A contabilidade, nesse caso, tenta acompanhar o ritmo da própria vida. E essa análise toda nos deixa com um pensamento para o futuro. A norma traça uma linha muito clara entre os ecossistemas que nós gerenciamos, como uma floresta plantada, e aqueles que a gente apenas explora, como uma floresta nativa. Isso levanta uma questão, né? Se a contabilidade já evoluiu para criar métodos tão sofisticados para medir o valor de uma floresta plantada que cresce, qual seria o próximo passo para reconhecer de alguma forma no balanço das nações o valor imenso dos serviços que um ecossistema não gerenciado, como a floresta amazônica, nos fornece gratuitamente todos os dias? Fica a reflexão.